Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa última sessão temática do nosso evento. Hoje quem vai falar é a Yara Verdun Santiago. Ela faz mestrado em matemática aplicada aqui pela Unicamp e no INEC, e hoje ela vai falar para a gente sobre a aplicação de pesquisa operacional para análise econômica de investimento. Obrigada, Yara, pela presença, a palavra é toda sua. Bom, eu agradeço primeiramente a todos que estão participando. Este foi um trabalho que eu fiz foi parte da minha iniciação científica e parte do meu TCC foi realizado. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. É que travou para mim. Esse trabalho foi realizado parte pela minha iniciação científica e parte pelo meu trabalho de conclusão de curso de graduação na Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da professora doutora Silvia Maria Simões de Carvalho. Bom, o objetivo central do trabalho era a formação de uma carteira de investimentos negociada na Bovespa, e para isso foi utilizada a teoria moderna de portfólios de Markowitz e o método Simplex, que é um dos métodos da programação linear, com a intenção de minimizar o risco e maximizar o retorno da carteira. Então, eu vou falar um pouco sobre a programação linear, o método Simplex, uma introdução à economia, os parâmetros estatísticos que foram utilizados para o trabalho e para poder aplicar a teoria moderna de portfólios de Markowitz, e depois os investimentos que foram utilizados para a formação da carteira e a otimização dela em si. Então, na parte da pesquisa operacional aplicada à economia, a teoria moderna de portfólios de Markowitz é utilizada já há bastante tempo. Ela é utilizada para análise de investimento e para auxiliar os investidores nas tomadas de decisões, para que os lucros sejam reduzidos em cenários adversos da economia, por exemplo, em tempos de crise. O problema de programação linear na forma padrão é desse tipo, onde tem a função objetivo para ser minimizada, e aqui todas as restrições, inclusive as de não negatividade, percebe-se que é um problema todo linear. Este problema na forma padrão pode ser escrito dessa maneira, em que deve se minimizar a função objetivo, CTX, sujeito a x igual a b, onde x é maior ou igual a zero. A gente fala que x é igual a este vetor, é uma solução factível do problema quando satisfaz todas as restrições do problema, inclusive as restrições de não negatividade, e o conjunto de todas as soluções factíveis é o que nós chamamos de região factível do problema. A solução ótima é o vetor x estrela, dado por esta equação aqui. Quando o problema é de minimização, a gente fala que este vetor, quando ele é utilizado para calcular a função objetivo, o valor da função objetivo vai ser menor ou igual a qualquer valor de função objetivo calculada com outro vetor de solução factível. E quando o problema é de maximização, quando se calcula o vetor da função objetivo, o valor da função objetivo vai ser maior ou igual que o valor de qualquer função objetivo calculada com qualquer solução factível que tenha no problema. A matriz A dos coeficientes das restrições, ela pode ser particionada em matriz básica, que é esse B, e a matriz não básica, que é o N. A matriz básica, B, são as colunas linearmente independentes da matriz A, as M colunas, no caso A tem M linhas e N colunas. Isso acaba fomentando a partição também do vetor X em variáveis básicas dada por X e variáveis não básicas dada por Xn, de forma que as restrições AX igual a B podem ser escritas dessas duas formas aqui. O método Simplex tem algumas condições para que ele possa ser feito, as restrições têm que ser do tipo AX igual a B, a matriz A tem que ter menos linhas do que colunas, então M tem que ser menor do que N, tem que ter as variáveis básicas e não básicas, como foi expresso anteriormente. E aqui a gente tem a função objetivo. Essa parte que corresponde à função objetivo das variáveis básicas, esta outra parte aqui corresponde à função objetivo das variáveis não básicas. Se todos esses custos relativos às variáveis não básicas são positivos, então a gente já tem a solução ótima. Caso eles sejam negativos, a gente seleciona um desses negativos e a variável correspondente vai ser a variável não básica a entrar na base. Então, supondo que a gente tem esse seguinte tablô aqui com os coeficientes das restrições, a x igual a b, esses coeficientes são relacionados às variáveis não básicas e esse daqui às variáveis básicas. Então, vamos supor aqui que essa coluna seja a coluna que vai entrar na base, essa coluna 2,
Então, para a gente saber qual vai ser a coluna que vai deixar a base, a gente faz basicamente a multiplicação B1 por A12, B2 por A22, até chegar em BM por AM2. A gente daí encontra todos esses valores, o menor valor positivo, a gente seleciona, vamos supor que tenha sido dessa segunda linha, então esta coluna aqui vai ser a entrar na base, a gente seleciona essa linha, a variável relacionada a esta linha, que no caso seria essa segunda variável aqui das básicas, vai ser a variável a deixar a base. Em seguida, a gente divide toda essa linha pelo elemento A22, que a gente chama de elemento pivô, aqui vai passar a valer 1, e depois a gente vai subtrair de todas as outras linhas multiplicações apropriadas desta linha pivô, para que esses outros termos sejam zerados. Então, esta nova coluna aqui vai ser a coluna da base, e assim a gente vai analisar novamente os coeficientes das variáveis na função objetivo, para ver se resta ainda valores negativos. Se todos estiverem positivos, a gente encontrou a solução ótima. Se tem algum valor negativo, deve ser feito todo esse processo novamente, até que fique tudo positivo para encontrar a solução ótima do problema. Bom, os conceitos de matemática financeira que foram utilizados no trabalho, basicamente foram investimentos, que é uma aplicação que o investidor faz com a expectativa de que tenha um retorno positivo ou negativo. O retorno, quando é positivo, é denominado lucro, negativo seria prejuízo. O portfólio é basicamente um conjunto de investimentos que o investidor tem, uma cartela de investimentos. Ações são frações de uma empresa negociadas numa bolsa de valores, por exemplo. Juros é aquilo que você ganha quando se empresta o dinheiro ou fica um período sem poder utilizá-lo, seria uma espécie de recompensa. A inflação acaba mensurando o poder de compra ou o poder dos preços de bens e serviços. O risco seria uma forma de mensurar algo desagradável que pode ocorrer. Então, há um risco diversificável e não diversificável. O risco não diversificável é aquele que é atrelado a um mercado como um todo, por exemplo, a inflação, um risco atrelado à inflação pode afetar o mercado como um todo. Agora, o diversificável é aquele que é atrelado a um setor específico do mercado. A diversificação é quando um investidor investe em mais de um investimento, assim ele pode evitar de perder dinheiro, 100% do seu dinheiro, caso ele tenha investido tudo em por exemplo, em um ativo só, e também se ele investir em diferentes setores da economia, se algum setor sofrer algum dano característico do seu próprio setor, então ele também não vai ter prejuízo com os outros investimentos. E a gente utilizou alguns parâmetros estatísticos que são utilizados pelos gestores nas tomadas de decisões, e foi utilizado bastante para o desenvolvimento aqui no trabalho, utilizando a teoria de Markowitz. Primeiro foi a média, que constitui uma medida de posição central dos dados, é a representação pela soma de todos os termos xi de uma amostra, dividida pelo número n de termos que essa amostra possui, sendo esses termos todos igualmente prováveis. Então, é dado por esta fórmula. Em seguida, tem a variância, que é a média dos quadrados, dos desvios das observações em relação à média, dada por essa fórmula. Em seguida, tem o desvio padrão, que é definido como a raiz quadrada positiva da variância. Depois, o coeficiente de variação, que indica o tamanho do desvio padrão em relação à média, sendo geralmente expresso como uma porcentagem, e é dado por esta equação. A covariância, que é uma medida descritiva de dependência linear entre duas variáveis aleatórias, x e y, numa amostra com n elementos, é dada por esta equação. E a variância, quando ela é positiva, disse que a associação linear positiva entre as variáveis é existente. Isso significa que se o valor de uma variável aumenta, da outra também aumenta, e se o valor de uma variável diminui, da outra também vai diminuir. E caso essa covariância seja um valor negativo, então disse que há uma associação linear negativa entre as variáveis. Isso quer dizer que se o valor de uma delas aumenta, da outra diminui, e vice-versa. E por fim, a correlação é utilizado para medir o grau de dependência linear entre duas variáveis, dado por essa equação aqui, em que R de xy é o coeficiente de correlação da amostra, S de xy é a covariância da amostra, S de x é o desvio padrão da amostra de x, e SY é o desvio padrão da amostra de y. Bom, a teoria de portfólios defende que o retorno de uma carteira é a combinação ponderada dos retornos dos ativos. Então, o retorno de uma carteira de investimento nada mais é que o somatório do retorno de cada um desses ativos multiplicado ao seu peso na composição da carteira. Também define o risco da carteira como a variância da mesma, que é uma função das variâncias de cada ativo e como elas se correlacionam.
Então, o risco vai ser dado por esta equação, onde N é o número dos ativos da carteira, o WI é o peso do ativo I na composição da carteira, WJ é o peso do ativo J na composição da carteira, SJ é a covariância entre o par de ativos I e J, se I for diferente de J, e no caso variância se I for igual a J. Agora, para definir o risco da carteira, tem inúmeros fatores. Primeiro, tem uma relação risco-retorno favorável às pretensões individuais. Isso significa que se o investidor tiver disponível para ele, por exemplo, 2 ativos com o mesmo nível de risco, provavelmente ele vai querer aquele que lhe ofereça o maior retorno. E se tiver 2 ativos, por exemplo, com o mesmo nível de retorno, ele vai querer aquele que tenha o menor risco. É importante fazer a diversificação, como eu mencionei anteriormente, além de fazer investimento em mais de um ativo, em vários ativos, para poder não sofrer perda caso um deles tenha algum infortúnio. E, além disso, que tenha, sejam de setores de economia diferente, e tudo isso vai fazer com que o risco da carteira seja minimizado. A teoria de portfólios defende que uma outra forma de minimizar o risco é trabalhar com ativos que tenham correlações baixas entre si. Só que todas essas características também são sujeitas às características pessoais de cada investidor. Então, por exemplo, há 3 tipos de investidor. Tem um investidor conservador, que é aquele que procura poupar o seu dinheiro, é um pouco temeroso em arriscar, ele acaba tendo rendimentos baixos, mas porém não perde dinheiro. Há um investidor moderado, que seria um perfil intermediário, ele toma decisões mais bem tomadas, tem um pouco mais de coragem de se arriscar, acaba tendo lucros bastante interessantes, mas a qualquer deslize ele tende a voltar para o perfil conservador. E também tem o perfil arrojado, que seria um perfil que busca retornos mais altos e por isso também acaba correndo riscos maiores, acaba perdendo dinheiro, mas acaba ganhando também dinheiro em um volume mais significativo. Você saber qual é o perfil do investidor que quer investir, você pode modelar a carteira de investimento de forma adequada para ele. Isso também é uma forma de minimizar o risco da carteira. Aqui tem um exemplo, uma situação hipotética de um trabalho, não é desse trabalho, em que fala sobre a correlação, como está defendendo o uso de correlações baixas entre os ativos. Então, aqui, por exemplo, essa linha mais da direita é uma correlação perfeitamente positiva, valendo 1, e ela vai diminuindo aqui até chegar nessa mais aqui da esquerda, que é uma correlação perfeitamente negativa, menos 1. Aqui a gente observa que o risco chega a 0 quando a correlação é negativa entre os ativos. Entretanto, não há investimento com risco 0, porque, por exemplo, tem o risco não diversificável, que é aquele que atinge um mercado como um todo. Então, apesar de não ter investimento com risco 0, é interessante buscar trabalhar com ativos que aproximem-se cada vez mais de ter correlação perto de menos 1. Então, quanto menor a correlação, percebe-se que também vai ser menor o nível de risco da carteira. Então, esse trabalho, ele foi terminado, no caso, no final de 2017. A gente recolheu todos os dados de ativos durante todo o ano de 2015, porque a gente tinha a intenção de formar uma carteira no início de 2016. A gente pensava quais seriam os melhores investimentos para se investir em 2016, aí a gente otimizaria esses dados para poder ter os resultados obtidos. Então, no final do ano de 2015, a gente foi atrás de informações de especialistas para ver quais eram as melhores ações a ser negociadas na Bovespa que pudessem ter um lucro maior no ano de 2016. Os especialistas afirmavam que naquela época não era um bom período para se investir em ações, porque o país estava num momento de crise política e econômica, que caso o melhor era investir em renda fixa, como fundos DI, títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, quem quisesse comprar imóveis para alugar só compensaria se a alocação mensal fosse superior a 0,7% do valor do imóvel, e que quem quisesse investir em ações deveria ter a possibilidade de deixar o dinheiro investido por mais de 5 anos, que antes disso seria um pouco desvantajoso, mas quem quisesse arriscar, as melhores ações seriam das empresas Ambev, Cielo, Cosan, Embraer e Itaú. Também com a alta do dólar, seria talvez vantajoso investir em empresas europeias ou em BDRs, que são ações de empresas norte-americanas, financiadas na Bovespa, como, por exemplo, Google, Apple, Facebook. Então, a gente montou uma carteira com 10 ativos. Esses 5 primeiros foram que os especialistas afirmavam ser promissores: a Ambev, a Cielo, a Cosan, a Embraer, a Itaú. A Petrobras e a Vale acabou entrando por ser de empresas populares no Brasil, muitas pessoas conhecem esses ativos.
Aqui o Walt Disney seria uma das BDRs que eu afirmei agora há pouco, e também foi escolhido porque teve retornos mensais bastante significativos em 2015. Aqui são os ativos da Lojas Renner, que tinha uma política de gestão bastante interessante na época, e os ativos da Raia Drogasil, que era do setor farmacêutico, e a demanda de produtos farmacêuticos ao longo do ano fazia com que esse setor econômico não sofresse tanto com as crises. Uma forma também que eu encontrei de diversificar foi escolhendo eles de forma que cada um pertencesse a um setor da economia. Então, por exemplo, a Ambev é da indústria de bebidas, a Cielo é a indústria de serviços financeiros ao consumidor, a Cosan é a indústria do comércio varejista especializada, a Embraer é da indústria de transporte espacial e aéreo, Itaú é a indústria dos bancos regionais, a Petrobras é a indústria de extração de petróleo e gás natural, a Vale é a indústria de extração de minerais metálicos, a Walt Disney é a indústria de atividades de rádio e de televisão a cabo, a Lojas Renner é a indústria de comércio varejista de artigos do vestuário, e a Raia Drogasil é a indústria de comércio varejista de medicamentos. Então, nesses 10 ativos selecionados, a gente recolheu o dado dos rendimentos percentuais durante todo o ano, mês a mês, e formou essa tabela. Depois a gente fez também um rendimento anual, né, médio, de todos eles. Calculamos a variância, a covariância entre os ativos, no caso aqui variância quando era analisados os ativos iguais, o resto era covariância. E aqui a tabela da correlação. Pela teoria de portfólios, como falava que era melhor trabalhar com ativos que tivessem correlação o mais próxima de -1, nós aqui marcamos em negrito todos os valores negativos e selecionamos aqueles que eram os melhores, ou seja, os menores valores desses negativos. A gente tinha a intenção desses 10 ativos selecionar os 5 melhores na questão do risco, que fossem os mais seguros na questão do risco. Então, aqui, os 5 melhores foram definidos através desses quadrinhos aqui, mais escuros, que foram os ativos da Embraer com a Ambev, da Petrobras com a Embraer, da Lojas Renner com a Embraer e da Raia Drogasil com a Embraer. Então, isso acabou formando uma carteira com 5 ativos, cada um deles tem o seu retorno, que foi aquele retorno anual da tabela que já foi apresentada. Então, por exemplo, R1 é o retorno da Ambev, R2 da Embraer, R3 da Petrobras, R4 da Lojas Renner e a R5 da Raia Drogasil. Então, pela teoria de portfólio, lá afirmava que o retorno da carteira era dado como a soma de cada retorno individual dos ativos multiplicado pelo seu peso na composição da carteira. Então, esse daqui é o retorno que a gente tem na carteira. Como os rendimentos anuais foram esses, nós chegamos nessa equação. O nosso objetivo aqui era maximizar o retorno da carteira, ter o maior lucro possível com ela. Então, essa vai ser a nossa função, objetivo do problema de programação linear trabalhado. E agora a gente vai tratar das restrições do problema. Como a gente está querendo encontrar qual é o peso de cada um desses ativos para que a gente tenha o maior lucro possível, então a gente tem que ter que, cada um desses ativos tem que ser maior ou igual a 0, não pode ter um ativo negativo, e a soma deles tem que ser igual a 1, a soma dos pesos. As outras restrições a gente trabalhou da seguinte forma: o ativo 5, que é da Raia Drogasil, foi o que teve o maior valor de rendimento percentual. Então a gente estipulou que a composição dele na carteira devia ser inferior a 40%. A gente estipulou isso porque assim possibilitaria que os outros ativos tivessem uma composição interessante, para não deixar um grande volume de dinheiro investido apenas nele, para não correr o risco de talvez perder esse dinheiro. Uma outra forma de diversificação foi fazer com que cada um dos ativos tivesse uma composição de 3% na carteira, pelo menos. Esse terceiro ativo é da Petrobras. A Petrobras foi o único ativo que, durante o ano de 2015, gerou prejuízo para a empresa. Então, a gente delimitou que a sua participação não deveria ser maior do que 5% na composição da carteira. Este valor aqui corresponde, no caso, ao Embraer e a Petrobras. Eles tiveram maior valor de correlação das 5 mencionadas, então a gente delimitou que a soma deles não deveria ser superior a 3%, apesar da Petrobras ter tido um prejuízo, a Embraer se saiu um pouco melhor. Aqui embaixo é a correlação a melhor, no caso, que foi a mais negativa, que é da Ambev com a Embraer. A gente estipulou, então, por ter sido a mais negativa, ou a melhor do ponto de vista do risco, que deveria ter uma composição maior do que 40% na carteira. Lembrando que essas equações aqui, essas inequações que formam as restrições do problema, em todo momento tem visado diminuir o risco da carteira, manter uma certa segurança, porque no caso foi feita para um perfil de investidor conservador.
Então, a gente chegou nesse problema de programação linear, que ele foi otimizado para ter o maior lucro possível. A gente utilizou o MATLAB para maximizar o lucro através do método simplex. Os resultados obtidos foram estes. A função objetivo foi dada por aproximadamente 2,20, isso quer dizer que essa carteira, ao final do ano, renderia 2,20%. A porcentagem que teria o ativo 1 seria 13% do investimento, o ativo 2 deveria ser investido 27%, no ativo 3 deveria ser investido 3%, no ativo 4 deveria ser investido 17%, e no ativo 5, 40%. Vejam só que este é um valor inferior à renda fixa. Por exemplo, naquele ano a poupança estava rendendo cerca de 6% ao ano. Em seguida, a gente quis ver se, caso essa carteira fosse de fato montada no início de 2016, será que os resultados obtidos seriam exatamente aquele que a gente obteve com a otimização no MATLAB? Então, a gente formou essa nova tabela com 5 ativos selecionados, recolhemos todos os dados de 2016 de novo, mensal, do rendimento mensal, fizemos a média e calculamos novamente o retorno da carteira. Então, a gente utilizou os pesos que foram otimizados, apresentados anteriormente, e os rendimentos daí de 2016. E vimos que se essa carteira fosse montada no início de 2016, ao final dela, ela teria obtido um retorno de 1,45% aproximadamente. É um valor menor do que era esperado, que era de 2,20, mas ainda assim é um valor positivo, não gerou prejuízo para o investidor. Acabou sendo ainda um valor menor do que a renda fixa, poupança, por exemplo. Então, acabou que caiu naquilo que os especialistas falavam, que não era um momento, talvez, ideal para investir em carteira de ações. Uma outra coisa que foi perceptível é que não há uma modelagem ótima, uma única modelagem, há modelagem específica para cada perfil de investidor, seja o investidor conservador, moderado, arrojado. Isso vai depender de vários fatores, como estado civil, se o investidor tem filhos ou não, perspectivas futuras. Além disso, quando se vai investir numa carteira de ações, deve-se contratar uma corretora. Cada corretora tem uma taxa específica que varia de corretora para corretora, varia também de acordo com o tanto que vai ser investido. Então, todas essas coisas podem ser modeladas, mas devem ser modeladas de acordo com o perfil específico de cada investidor. Então, a modelagem é algo bastante subjetivo. O investimento feito em carteira de ações é um investimento de altíssimo risco, porque uma forma com que o mercado se comporta em um ano pode se comportar de maneira totalmente diferente no próximo ano e por motivos bem diversos, mas esse estudo aqui não garante na prática esses resultados especificamente, mas serve como um norte para que os investidores possam tentar minimizar possíveis resultados indesejáveis. Bom, aqui estão as referências do meu trabalho. Eu chego ao fim da minha apresentação. Muito obrigada, Yara, pela sua apresentação, foi ótima. Alguém tem alguma dúvida, pergunta para a Yara? Fiquem à disposição, tanto pelo chat quanto ligando o microfone também. A Nilmara perguntou: Yara, você pretende continuar a pesquisa nesse assunto? Pretende alterar o modelo, por exemplo? Olha, esse trabalho foi um trabalho que eu fiz na faculdade, foi um trabalho que eu me identifiquei muito, eu sempre gostei muito dessa parte que envolve matemática financeira, eu não descarto a possibilidade de trabalhar com isso futuramente, mas eu não venho trabalhando com isso no mestrado. No mestrado eu estou trabalhando com um problema que envolve bem matemática aplicada mesmo, uma coisa bem matemática. Então, eu não tenho trabalhado com isso agora, mas eu pretendo sim continuar o trabalho. Mas não tenho previsão de quando, nem como, mas foi algo que me fez muito feliz na faculdade. Que legal. O Maicon Pereira perguntou: o tipo do banco influencia na carteira? O título no caso, o nome do banco? Não, o tipo do banco. O tipo do banco, eu não tenho certeza nisso que eu vou falar, mas eu acredito que sim, porque como cada banco tem as suas taxas específicas, então se você for fazer um investimento, por exemplo, com o Banco do Brasil ou do Itaú, eu acredito que deve ter uma diferença assim, mas não tenho certeza do que eu estou falando. Acho que foi isso. E a Nilmara agradeceu e disse que gostou muito do seu trabalho.
Obrigada, eu agradeço a todos pela atenção. Eu estava um pouquinho ansiosa, me desculpe, mas eu agradeço demais a participação de todos. Foi ótimo. Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Yara, por ter participado. Eu que agradeço. No geral, pela sua palestra. Ela vai ficar no YouTube depois, tá? A gente está anexando todas as sessões temáticas no YouTube do Equipós, aí quem quiser pode ver novamente, tá bom? Agora fica com o Christian vai fazer o sorteio do livro dessa sessão temática. Oi, gente, boa tarde. Está me ouvindo bem? Aí? Sim. Sim. Vou apresentar a tela. Tá bom. Então, temos 22 respostas dos participantes. Vamos sortear os códigos. Aqui neste site de sorteio. Bom, lembrando que as regras do sorteio estão no site, então esses são os códigos ganadores dos livros. Vamos ver aqui. Então, essas são as pessoas ganadoras. A gente entra em contato depois. Muito obrigado pela presença. E parabéns, Yara. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Só deixa eu responder aqui uma coisinha, que a Nilmara perguntou, que estou vendo claro. No chat. Ela perguntou se pretende alterar o modelo. No caso, se alguém... Dá para se alterar conforme você queira investir de acordo com o perfil de investidor ou quanto vai investir, dá para alterar sim. Só isso que eu queria responder. Obrigada. É isso. A gente agradece. Então, aqui finaliza a nossa sessão temática. Agora tem a palestra da professora Nancy no YouTube, tá, gente? A gente vê vocês lá. Obrigada, tá?